Dados industriais, mundo afora, hoje, agora aqui no nosso Morning Call, dia 2 do 7 de 2025. Sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos. Friozinho hoje, vamos lá começar aqui as nossas notícias em relação aos números da economia, para que todos tenham aí bom dia de negócios, que estejam antenados no que acontece mundo afora. Começando então pelo cenário macroeconômico, como sempre, ontem falamos aqui de manhã que tínhamos dados importantes de PMI industrial para serem verificados, né? Que ontem sairiam esses números e já temos eles, então vamos a isto. Bom, começando por Estados Unidos, os PMIs industriais eles surpreenderam positivamente, tá? O S&P industrial, né, o global, PMI de serviços, PMI industrial global, né, ele subiu para 52,9%, pontos, né? É aquela métrica que eu já expliquei para vocês, mas falo novamente. Quando se trata de PMI, a gente está falando de 50 acima, está em expansão, crescendo, 50 abaixo, retraindo, caindo, ok? Então, a projeção era de 52 pontos, marcou então 52,9, e o índice ISM avançou para 49 também, acima do esperado, que era 48,8, alguma coisa próximo disso, tá? A oferta de emprego também veio acima do esperado, o relatório Jolts, então indica que nos Estados Unidos o mercado de trabalho segue aquecido. Seguimos então com uma economia ali em desenvolvimento. Bom, dos Estados Unidos, bora para a Europa, para depois a gente vir para o Brasil. Na zona do euro, o PMI ficou na casa de 49,5, levemente acima das expectativas, ainda no terreno contracionista, né, para baixo dos 50, mas muito próximo ali de uma estabilidade. Então mostra que pelo menos a região está conseguindo se segurar em relação à expansão da economia. A inflação veio em linha com as projeções por lá, o índice de preços ao consumidor avançou 0,3% no mês e 2% em 12 meses, e o núcleo da inflação também na margem ali subiu 0,4%, o que mantém ali 2,3% na comparação anual, parece mais controlada as coisas por lá. O PMI industrial, então, da Alemanha, que a gente estava aguardando para, foi divulgado ontem, né? Subiu para 49, quase entrando no terreno de expansão. Ficou dentro do que era esperado, levemente acima, inclusive, o esperado era 48,3. Sugere então uma melhora na atividade, expansão da indústria, assim por se dizer, da Alemanha. Só lembrando, né, a Alemanha é um dos grandes motores da União Europeia, né? Então precisa ter uma boa economia lá, até para que possa contribuir mais para o bloco. No Reino Unido, né, que agora já não faz mais parte da União Europeia, o PMI industrial registrou 47,7 em julho, sem surpresas, indicando uma leve melhora, né, já que estava em 46,4, mas ainda no terreno de contração, tá? Brasil, então, saiu também os dados do PMI industrial, S&P Global, e tivemos, infelizmente, um recuo. Estávamos em 49,4, agora 48,3, um ponto percentual, mais de um ponto percentual, e sinaliza, então, de fato, né, concretiza que a atividade industrial vem contraindo, vem ficando menor, né, aqui no nosso país. No campo político, né, a gente já falou sobre isso, mas também vai ser muito tema para muito assunto agora, essa entrada então do governo via STF para tentar, né, reverter ali a derrubada do decreto do IOF. Isso daí, com isso eles pretendem, o governo, voltar a ter uma arrecadação em um imposto que é só regulatório, de 10 bi só para esse ano, tá?
fora que seria de grande valia para o orçamento de 2026 essa arrecadação por um imposto regulatório. Bom, mercados acionários, os principais índices nos Estados Unidos encerraram terça-feira com desempenho misto. O Dow Jones avançou 0,91, o S&P 500 recuou 0,11, um pequeno recuo, e a Nasdaq caiu um pouco mais forte, 0,82%, quase 1%. Aqui no Brasil, o dia foi de uma boa alta, se assim por se dizer, né? Leve alta, mas ok, 0,50, 139.549 pontos, fechamento de ontem. E as maiores altas ficaram com Embraer 4,42, Cosan subiu 3,06 e os destaques de baixa ficaram com Asas, caiu 4,42 e Sendas Distribuidoras, Açaí, 3,20 de queda, tá? Para a renda fixa, os títulos americanos, os Treasuries, registraram movimentos de alta e o T-Note 10 anos, então, acabou subindo para 4,26, enquanto o de 2 anos, o mais curto, fechou em 3,78, ok? Aqui no Brasil, né, o último pregão, os juros apresentaram variações discretas, assim, ao longo da curva, meio que acompanhando ali as altas dos treasuries americanos. Na verdade, os papéis americanos, eles meio que orientam a renda fixa mundo afora, tá? Até porque, né, houve então uma valorização desses papéis pela divulgação mais forte ali de dados, né, de emprego e atividade que foram reportados nos Estados Unidos. A gente acabou de falar sobre isso. Aqui no Brasil, inclusive, né, o cenário doméstico, essa questão da tensão entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo, com essa agora judicialização, né, entrada do STF na questão do IOF, reforça todo o cenário de incerteza, então, quanto à pauta fiscal, porque até agora não foi apresentado nenhuma outra viabilidade, nenhuma outra, como que eu posso te dizer, uma outra opção, caso isso não venha a se concretizar, né, a levantada novamente do decreto para mais impostos, né, maiores valores de impostos. Então, reforça incertezas, né, que já são muitas, né, assim por se dizer. Ia brincar aqui, mas acho que isso não é um momento, um tema para isso. Bom, a visão geral é de desaceleração da economia nesse momento, tá? Com inflação controlada, claro, porque nesses patamares de taxa de juros que a gente tem, o crédito ele é inviável, as pessoas não querem tomar crédito, as empresas muito menos. O grande empresário que tem ali valor, que tem capital para fazer investimentos no Brasil, prefere deixar o seu dinheiro paradinho, rendendo ali Selic, né, 15% ao ano, do que fazer grandes movimentos nesse momento. Então, isso tudo, né, ele vai causando um cenário que a inflação acaba sendo controlada porque não há mais tanta demanda, tanto consumo. E isso, né, que na minha visão não é realmente benigno para todos nós na economia real, pode abrir espaço então para um corte de taxas na Selic no fim de 2025 e início ali de 2026. Esse pelo menos é o cenário que grande parte ali do mercado projeta para isso, tá? Bom, seria muito melhor se a gente tivesse um governo austero, que tivesse as contas sob controle, enxuto, trabalhando com a máquina bem pequenininha e deixando a gente no livre mercado, né, a economia se autorregulando, e aí sim a gente teria boas taxas e tudo funcionaria melhor. Pelo menos é o que os países desenvolvidos fazem, tá bom? Bom, vamos lá, esse era o vídeo de hoje, então espero que vocês tenham gostado. Claro, se inscreve aqui no canal, comenta as notícias aqui comigo na caixinha de comentários e, claro, compartilha com os seus amigos. Nos vemos amanhã aqui no nosso Morning Call. Um forte abraço a todos, bons negócios
Tchau.